Então vamos, neste momento da partilha da palavra, pedir que o Espírito Santo de Deus venha em nosso auxílio, para que possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para acolher esta palavra que vamos partilhar do livro da sabedoria, do capítulo 7, do versículo 22 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sabedoria 7, de 22 a 30. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode. Imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. É ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha neste momento e que reza conosco, o livro da sabedoria, ele vem nos ajudar e a refletir que sabedoria é esta? Porque existem, vamos assim dizer, dois tipos de sabedoria: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela vem do Espírito, porque é um dos 7 dons do Espírito Santo, a sabedoria. Mas vamos ver como que esta sabedoria, ela age em nosso meio. Portanto, o que foi relatado aqui nestes versículos não é o que diz o que é a sabedoria, mas o que é os atributos da sabedoria. Por quê? A sabedoria, uma coisa ela é certa, não é a sabedoria intelectual que muitas vezes nós temos, a racional, a filosófica, mas aqui se trata da sabedoria, dom do Espírito Santo. Como eu havia acabado de dizer para você. É comum nós enxergarmos as coisas desta vida com o olhar da razão. Por isso, muitas vezes, queremos coisas concretas, definições, mas sabemos que toda definição ela é limitada. Por isso, aqui não fala da definição da sabedoria, mas o que é a sabedoria, os atributos da sabedoria. Porque quando nós definimos algo, colocamos limites para a nossa compreensão e passamos a enxergar aquilo que está dentro dos limites que colocamos.
Mas isto não é possível fazer com a sabedoria. Por isso, aqui há uma lista, né? Eu não cheguei a contar, mas são inúmeros os adjetivos qualificativos para falar como algo inclassificável. São adjetivos que possibilitam ampliá-la e não reduzi-la, porque além de qualificativos, são também indicativos, apontando outras infindas possibilidades presentes nas suas qualificações. E se nós pegarmos uma desses adjetivos que nos diz, como aqui, por exemplo, no versículo 23, benéfico, benévolo, ou seja, a sabedoria é uma coisa boa, porque ela vem nos auxiliar para podermos discernir o que é o certo e errado. Quando eu falo da sabedoria, eu sempre me remeto àquela passagem de primeiro livro dos Reis, quando fala de Salomão, o rei Salomão, que, quando jovem, assumiu o trono de seu pai Davi, e Salomão não tinha nenhuma experiência de governar, principalmente um povo tão numeroso. E eu sempre brinco com as pessoas, Salomão sonhou e Deus apareceu em sonho. Se Deus aparecesse em sonho para você hoje, o que você pediria para Deus? Com certeza a nossa sabedoria humana ia pedir coisas materiais, a saúde ou outra coisa, um bem. Mas quando Deus disse para Salomão, peça o que quiseres. E Salomão então disse, eu sou muito jovem, assumi o trono daqui do reinado do meu pai Davi, não tenho experiência nenhuma. Eu te peço que me dê a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E Deus gostou deste pedido de Salomão, que diz, Salomão, você não pediu riquezas, você não pediu vida longa, você não pediu a morte dos seus inimigos, mas a sabedoria. E Deus concedeu a Salomão vida longa, Deus concedeu a Salomão riquezas, Deus concedeu a Salomão a vitória sobre os seus inimigos, porque Salomão pediu a sabedoria. E como nós precisamos hoje, meu irmão, minha irmã, neste mundo que nós vivemos, pedir esta sabedoria. A gente trabalha muito com a sabedoria do mundo, as coisas do mundo. A sabedoria do mundo, muitas vezes, ela nos engana, porque ela vem trazer coisas que não é do agrado do Senhor. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela vai nos modelando. É como dizia Santo Agostinho, que quando a gente quer a sabedoria de Deus, ela está dentro de nós, porque o reino de Deus está em nós. E esta sabedoria, ela precisa ser vivida. Santo Agostinho, no livro das Confissões, no capítulo 10, ele dizia, o Senhor estava dentro e eu fora. Quantas vezes nós procuramos essa sabedoria fora de Deus? Quantas vezes nós procuramos ser sábios aos olhos do mundo? O que é ser sábio aos olhos do mundo? Muitas vezes enganamos o outro, muitas vezes trapaceamos, muitas vezes mentimos, muitas vezes armamos ciladas para que outros possam cair. O mundo está cheio desta sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, como diz aqui o livro da sabedoria, ela é benévola, ela beneficia o outro, porque a sabedoria ela não quer o mal, mas sim o bem. E quando nós sabemos discernir entre o bem e o mal, nós vamos contribuindo para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Eu costumo sempre fazer uma comparação, contando sempre uma historinha. Um dia o netinho chegou na casa do avô, cheio de raiva, ódio, xingando. E o avô, olha só, olha a sabedoria, muito sábio, perguntou para o seu netinho, o que está acontecendo, meu querido? E o netinho contou que ele tinha brigado na escola com um coleguinha, que ele estava cheio de raiva, cheio de ódio, parará, parará. Foi, falando tudo. E o avô, sabiamente, chamou o netinho, fez ele sentar, acalmar e contou a história. E disse assim, meu querido neto, dentro de nós existem dois lobos, o lobo bom
e o lobo mau. E os dois estão em constante briga, em constante luta. E criança é criança, né? Aqui eu abro um parênteses. Ontem lá no Instituto fizemos a despedida da Shirleia, nossa diretora, para assumir a Tati. E a Shirleia disse que a Tati foi a primeira professora de matemática do Instituto. Levantou uma criança, mas do Brasil ou do mundo? Eu falei, misericórdia, criança é criança, só muda de endereço. E o netinho, então, diante daquilo que o avô disse, que a briga entre o lobo bom e o lobo mau, ele falou, quem é que vence essa luta, avô? E o avô sabiamente disse, aquele que você mais alimentar. Aí o avô disse, o lobo mau é a raiva, é o ódio, é a vingança. E tantas estas coisas mundanas que muitas vezes estão instaladas dentro do nosso coração. O lobo bom é a bondade, o perdão, a sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Concluindo, aquilo que você mais alimentar dentro de você é o que vai predominar na sua vida. E se o alimento ter esta sabedoria de Deus, é ela que vai predominar aqui diante das situações, diante de uma calúnia, diante de um mal que você recebe, diante de uma doença. O que eu estou mais alimentando no meu coração é o que vai ter mais força, é o que vai determinar as minhas ações. Salomão pediu a sabedoria para que ela pudesse ajudá-lo no seu trabalho de governo. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 9 deste livro da sabedoria, Salomão diz assim, mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos. Como nós precisamos pedir esta sabedoria, meu irmão, minha irmã, no seu casamento. Quantos maridos precisam ser sábios no trato com a sua esposa, no trato com os seus filhos? Quantas esposas precisam ter a sabedoria no trato para com seu esposo, com seus filhos? Os filhos precisam ter a sabedoria no trato com seus irmãos, no trato com seus pais, no seu trabalho. Quantas vezes nos deparamos com injustiças, com coisas erradas? E nós precisamos ter esta sabedoria de Deus que vai nos ajudando a discernir entre o certo e o errado. Em nossa caminhada cristã, a gente sempre está aí ajudando algumas paróquias, celebrando missa, e eu sempre costumo dizer que nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, precisamos viver esta sabedoria de Deus. Quando nós temos essa sabedoria de Deus, a gente não vai buscar a competição. Os ciúmes não vai ficar ali, olha, eu vou ficar competindo, tendo ciúmes do meu irmão, da minha irmã. Aquilo que você mais alimentar dentro de você é o que vai ter mais força. Então eu peço ao Senhor que nos conceda esta sabedoria, que é o dom do Espírito Santo, que nos move conforme a vontade de Deus, conferindo a cada um de nós esta sensibilidade para perceber a ação de Deus em nossa vida. Enquanto tivermos muito um coração enrijecido, eu gosto muito de Santo Agostinho, aprendo muito com ele, viu, minha gente? Santo Agostinho, ele fala assim, só entra no molde de Deus aquilo que está em estado líquido. Tem aqui as donas de casa, quando vocês fazem aquele bolinho caprichado, né? Coloca todos os ingredientes e depois bate lá no liquidificador, na batedeira, e depois aqueles ingredientes, eles se tornam uma pasta só, mas ela está bem maleável. Então você vai colocar na forma, se é quadrada, redonda, de coração, aquela massa ela vai se adequar àquela forma. Assim Santo Agostinho diz que a gente só entra no molde de Deus quando o meu coração ficar mais amolecido. Quando eu deixar que a sabedoria de Deus, ela vá me modelando. Como Jeremias fala, o barro nas mãos do oleiro. E como nós precisamos nos deixar modelar por Deus.
Muitos corações estão endurecidos, estão petrificados, porque a sabedoria de Deus ainda não entrou. Porque a sabedoria do mundo, ela nos absorveu de uma tal maneira que a nossa própria fé, a gente duvida da nossa fé, duvidamos da ação de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a sabedoria, ela nos leva a dar passos. Maria Renata falou muito bonito uma frase do nosso pai fundador, Padre Jonas: eu dou o passo e Deus dá o chão. E é isso, a sabedoria é isso. A gente dá o passo e Deus vai dando o chão para que a gente possa caminhar. Por isso a gente canta, né? A vida é caminhar. Sou peregrino do amor. Eu não sou cantor, viu, gente? Exatamente. A nossa vida é caminhar. Mas se caminharmos na sabedoria de Deus, oh, meu irmão, minha irmã, a gente vai evitar muitos dissabores da nossa vida. Se nós caminharmos na sabedoria de Deus, como caminhou Salomão, como caminhou Davi, tantos santos, esta frase de Santa Teresa, que sabedoria desta mulher, meu Deus! O Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, olha mais o amor com que são feitas. E é isso, a sabedoria faz com que a gente viva o amor, porque o amor, ela é a essência do cristianismo. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de São João, Deus é amor. Deus é amor. E quando deixamos este amor entrar no nosso coração, na nossa vida, vamos vivendo esta sabedoria nos nossos relacionamentos. Como nós precisamos ser sábios nos nossos relacionamentos, não viver esperando algo em troca. Hoje o mundo vai nos ensinando, se eu faço algo, eu espero receber algo. Porque vivemos nessa troca de favores. Por isso Jesus deixou bem, olha como Jesus é sábio. Quando ele disse, quando você der um almoço, uma janta, não convide aqueles que podem depois te retribuir, mas convide aqueles que não podem te retribuir. Será que nós compreendemos esta sabedoria de Deus? Porque a gente vive, crescemos e vivemos num mundo em que nós precisamos ser reconhecidos, fazemos um favor, mas esperamos algo em troca. E na pedagogia de Deus, meu irmão, minha irmã, é diferente. O que a tua mão esquerda faz, a tua direita não precisa ficar sabendo. Por isso, caminhar na sabedoria é sangue, suor e lágrimas. E nós precisamos modelar o nosso coração. Quando nós fazemos o nosso exame de consciência diário, quando nós rezamos a liturgia das horas e vamos rezar as completas, que é a última oração da liturgia, está lá, fazer o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É fazer uma varredura interna, para ver se durante o dia eu usei da sabedoria de Deus ou da sabedoria do mundo. Se no meu relacionamento com Deus, eu usei da sabedoria do mundo ou a sabedoria que me faz com que eu seja este filho do Pai das misericórdias. No meu trato com o meu semelhante, se eu fui sábio, se eu soube perdoar, se eu soube ter aquela paciência, se eu soube transmitir um sorriso. Na Canção Nova nós aprendemos com o nosso pai fundador, a gente não tem um hábito, como as congregações, como o franciscano tem aquele hábito bonito, e tantas outras congregações. O Padre Jonas dizia que o nosso hábito, meus irmãos, é ajuda. Qual que é o nosso hábito? É o sorriso. É o sorriso. É o sorriso. O hábito do missionário Canção Nova é o sorriso. É o sorriso. E eu me lembro, quando eu era reitor de seminário, olha, fui reitor de seminário, minha gente, já fui de tudo pouco nessa vida de padre, né? Quando eu era reitor de seminário, eu coloquei na capela do seminário duas plaquinhas, uma na entrada, que dizia assim: aqui você entra para amar a Deus. Aí a pessoa entrava, o seminarista, o padre. Depois, na saída da capela, tinha uma outra plaquinha: daqui você sai para amar o irmão. E nestas indas e vindas na capela, Deus me inspirou isso: sorrir
para não deprimir. Como nós precisamos ter um sorriso. Como nós precisamos viver esta alegria. O livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Isso é sabedoria. Porque diante de tantas coisas que a gente vive, fazer aqui um parênteses, minha mamãe está nos assistindo agora, né? Eu liguei para ela ontem: mamãe, liga a TV que o teu filho vai estar lá. Esse ano nós perdemos um ente querido, perdi meu irmão, o filho mais velho da minha mãe, e estamos sofrendo com isso. Todo dia eu ligo para a mamãe para dar o consolo, e ela sabe disso. Porque a sabedoria é isso, minha gente, a gente saber superar as dores, superar as perdas. Olha o que está acontecendo com a família Ida. A luta que o Ricardo está, era para ele estar aqui hoje. Não era o Patoninho que era para estar aqui, era o Ricardo. Mas diante dessa situação, nós nos unimos a este irmão. Diante da Luciane, que está vivendo esta luta, a sabedoria de Deus faz com que a gente saiba suportar as dores, saiba suportar as perdas, suportar as calúnias, as perseguições, porque a sabedoria de Deus, meu irmão, minha irmã, ela nos fortalece. Porque se eu for pela sabedoria do mundo, eu vou brigar com Deus. O Sapo disse, né? Brigou com Deus no início, né, Sapo? Mas aqui olha o que diz aqui o texto. O texto que nós estamos partilhando com você diz aqui: ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos de Deus. Olha que maravilha! Ontem eu celebrava numa comunidade, na nossa comunidade lá em Lorena, lá na casa de missão, e eu dizia: São Lucas, quando escreveu o seu segundo livro, que é o Atos dos Apóstolos, ele inicia: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo é uma palavra grega, bonita para colocar numa criança, né? Qual que é o seu nome, filho? Teófilo. Mas pode me chamar de Theo. Teófilo significa amigo de Deus. É uma junção de duas palavras gregas. É uma palavra grega, Theo, Deus, e filo, amigo. Por isso vem filosofia, amigo do saber, teologia, estudo de Deus, Teófilo, amigo de Deus. A sabedoria nos faz teófilos, ou seja, amigos de Deus. Então, nós precisamos ser amigos de Deus. E se nós queremos ser amigos de Deus, precisamos pedir esta sabedoria. Dia após dia. Eu vou completar 31 anos de padre. Não parece, mas vou. Se Deus quiser, em fevereiro. E no dia da minha ordenação, que foi no dia 18 de fevereiro de 1995, às 20 horas e 42 minutos... Nossa, padre, como é que o senhor sabe isso? Porque eu pedi para alguém falar na hora que o bispo impôs as mãos na minha cabeça. Às 20 horas e 42 minutos, eu me tornei sacerdote, no segundo grau da ordem, do sacramento da ordem. Eu era diácono, sou padre. Por que eu fiz questão que marcasse o horário? Porque, naquele momento, o que eu pedia quando o bispo impunha as mãos sobre essa cabecinha aqui, naquela época tinha cabelo, hoje, né? Mas graças a Deus já heróis da resistência, eu pedia para Deus: me dê a sabedoria para que eu possa orientar o povo que o Senhor vai me confiar. E todos os dias eu renovo este pedido a Deus. Como nós precisamos ser amigos de Deus. Não sou referência para ninguém, mas eu faço a minha parte. Eu quero ser, como eu rezei num dia no túmulo do Padre Jonas, quando eu voltei de Portugal, eu quero ser o padre que o Senhor quer que eu seja aqui na comunidade Canção Nova. Não sou melhor que os outros padres da nossa comunidade, mas eu quero ser o padre segundo o coração de Jesus. Mas para isso eu preciso ser sábio. Não ser sábio conforme o mundo. Porque a sabedoria de Deus, gente, faz a gente, renunciar, ao nosso descanso, renunciar. Olha, esses dias o pessoal chamou para uma confraternização. Eu aprendi lá com o meu povo de Portugal: primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, muitas vezes a obrigação, o meu trabalho vem em primeiro lugar. Depois a diversão. Essa diversão, o descanso, o momento de estar com os amigos.
Mas a prioridade é o reino dos céus, é o reino de Deus. Por isso, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado em acréscimo. Sabedoria é isso, meu irmão, minha irmã, priorizarmos o reino de Deus. Priorizarmos o reino de Deus. E quando nós priorizamos o reino de Deus, nós vamos nos modelando. Deus vai agindo em nossa vida. E como nós precisamos pedir essa sabedoria, que, como diz aqui, ela se derrama de geração em geração nas almas santas. Quando eu vim para a Canção Nova, eu já tinha 17 anos de padre, eu era padre diocesano. E o pessoal falou: mas se você vai deixar essa comodidade da vida diocesana para ir para a Canção Nova? Eu falei: é Deus que está me indicando, é Deus que está me modelando. Eu estou na comunidade há 13 anos. E eu falo para vocês, não me arrependo. Não me arrependo. Porque eu não vim para a Canção Nova para estar na frente da TV. Eu não vim na Canção Nova para ser aplaudido. Não. Uma coisa me chamou quando eu me deparei com esse carisma Canção Nova. Eu quero ser santo. Eu quero viver a santidade de vida. E viver dentro da comunidade Canção Nova me faz cada vez mais compreender. É a santidade de vida que vai apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já dizia o nosso Pai Fundador. Que santidade de vida, que homens devemos ser? Se eu quero ser um homem santo, um padre santo, então eu preciso ter essa sabedoria. Eu não posso me deixar levar pela sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo, ela vai trazer felicidades passageiras, mas a sabedoria de Deus, ela vai trazer esta felicidade que acalenta a nossa alma. Depois de um dia de trabalho, na quarta-feira eu levanto 3 horas da manhã, para estar celebrando a missa dos combatentes aqui na nossa capela São José. Combatentes, grupo criado pelo nosso pai fundador. A quarta-feira é o dia mais puxado, mas quando termina a noite, aquela sensação de dever cumprido. Obrigado, Senhor, me dê um sono restaurador, porque amanhã começa tudo de novo. A sabedoria é isso, é a gente não perder o foco. Quantas vezes nós estamos perdendo o foco? Ontem eu brincava com os irmãos, celebrando lá na Capela dos Santos Anjos. Quem é mais antigo já vai saber daquele desenho animado do Mr. Magoo. Lembra do Mr. Magoo? O Mr. Magoo, ele não enxergava e tinha que ficar assim, né? Quando a gente não tem a sabedoria de Deus, a gente fica igual o Mr. Magoo. A gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Mas eu dizia, em contrapartida, nós temos que fazer igual aquele outro desenho animado, o do Thundercats. Opa. Quando o Lion pedia: dai minha visão além do alcance. Thunder, Thunder. E como nós precisamos ter essa visão além do alcance, porque a sabedoria de Deus faz nos enxergar longe. Se você não tiver a sabedoria de Deus, você vai ser igual o seu Mr. Magoo, você não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir enxergar a ação de Deus na sua vida. Você vai reclamar, você vai murmurar. Oh Deus, eu rezo, o Senhor não me fala nada, o Senhor não faz, e parará, 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 parará. A sabedoria de Deus faz-nos ter paciência. Esta santa, Teresa d'Ávila, ela dizia: nada te perturbe, nada te incomodes, a paciência tudo alcança, só Deus basta. Paciência, meu irmão, minha irmã. Se você não tiver paciência, paciência é fruto desta sabedoria. Eu tenho que ter paciência no trato com os meus irmãos mais próximos. Eu já aprendi uma coisa. Quando eu recebo, diante de uma reclamação, uma murmuração de um irmão, eu falo assim: olha, vamos rezar pela conversão e salvação dessa pessoa. É o que a gente tem que fazer. Porque se eu ficar comprando aquilo que a pessoa vai me oferecer, aquilo vai crescer dentro de mim. Olha aí, o lobo mau e o lobo bom. Quem que nós estamos alimentando? Eu quero que a sabedoria de Deus, ela cresça cada vez mais. Por isso ela não se limita a uma definição, como eu disse agora no início. A sabedoria, ela é algo que nós vamos crescendo, ela tem os seus adjetivos.
para os inteligentes, para os puros. Mais ágil que todo movimento é a sabedoria. Nós precisamos ser perspicaz, meu irmão, minha irmã. Não parar no tempo e no espaço. Eu sempre procuro viver e enquadrar a minha vida nisso. Olhar para frente. Estamos neste ano, estamos quase terminando aí esse ano jubilar. A esperança que não decepciona. A sabedoria de Deus faz com que a gente não fique decepcionado diante das fatalidades, diante das coisas ruins. Vou citar aqui um poeta, né? Quem não já ouviu falar de William Shakespeare? William Shakespeare. William Shakespeare, ele dizia: o mundo não para de girar para que você resolva os teus problemas. Porque o mundo vai continuar sempre girando, com problema ou sem problema. Sabedoria é isso. O mundo vai continuar girando. E eu também preciso caminhar. Porque se eu paro nas dificuldades, eu não caminho. Igual o cachorro, né? Quantas vezes a gente vê um cachorro correndo em torno de si mesmo, né? Eu falei, meu Deus, que bicho tonto. Né? Mas ele não tem razão. Ele age por instinto. Por isso, a sabedoria, ela nos faz inteligentes, para que a gente não fique tão racional, mas que a gente aprenda com Deus a não ficar correndo, né, em torno do próprio problema, olhando para o seu próprio umbigo, mas caminhar. Essa visão espiritual, esse olhar que nós precisamos ter. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pedir isso hoje. A vida é caminhar, mas caminhar para frente. O único que ganhou a vida andando para trás já morreu. A gente precisa andar para frente. Para frente, a nossa meta. Eu sempre costumo dizer, quando eu celebro as Santas Missas, principalmente no santuário, quando estão os peregrinos. Qual é a sua meta? É ganhar o céu. O céu. O céu é o nosso lugar. O mundo é apenas estamos fazendo aqui um estágio. Aqui na Canção tem muitos estagiários. Os nossos estagiários estão aqui conosco. Depois, eles vão ser uns profissionais, mas na nossa caminhada de fé, nós estamos nesse mundo como estagiários, porque o dia vai chegar de estarmos diante de Deus. Por isso, tudo que nós fizermos aqui, participar da Santa Missa, tem gente que diz assim, mas eu vou na missa, é a mesma coisa. Olha, essa pessoa então não compreendeu nada do que é a missa. Eu até brinco, né? Desculpe aí, né? Mas se a gente não consegue ficar 40 minutos, 1 hora numa celebração eucarística, como é que depois a gente tem a ousadia de querer estar no céu para contemplar a face de Deus por toda a eternidade? Aqui é o estágio. E se eu aprendo com a sabedoria de Deus a me preparar para estar diante do Criador, então, meu irmão, minha irmã, não vamos ficar no reducionismo das coisas, mas vamos olhar para frente. O Senhor tem algo reservado para nós. Ele diz aqui, ela forma os amigos de Deus, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. Olha só, isso é muito importante você compreender, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. Então vamos pedir nesta manhã, neste dia, que esta sabedoria nos acompanhe, desde o nosso amanhecer até o momento em que formos descansar. Em tudo que fizermos, como foi falado, né, você no seu trabalho da sua casa. Mas é todo dia, levantar, fazer o café, arrumar a casa, levar as crianças para a escola. Eu vejo lá no nosso instituto, às vezes eu fico ali dando bom dia para a criançada que chega. Todo dia é a mesma rotina. Nossa vida é feita de rotinas, mas se a sabedoria de Deus estiver presente conosco, aquela rotina ela vai nos santificar. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pedir ao Senhor esta graça no dia de hoje. Que a sabedoria de Deus, como Salomão pediu, dai-nos, Senhor, esta graça. Dai-nos a graça de sermos sábios, de buscar esta sabedoria que faz a gente compreender aquilo que muitas vezes não conseguimos enxergar ainda.
mas a sabedoria faz com que a gente saiba esperar em Deus. Porque quem confia em Deus não fica decepcionado. A sabedoria também, ela alimenta uma das virtudes teologais, que é a fé. A outra virtude teologal, a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, a sabedoria vai alimentar a minha fé, a minha esperança e a minha caridade. O meu amor para com o próximo, o meu amor para com Deus. E se eu não tiver esta sabedoria, eu vou me deixar levar por aquilo que é do mundo. E vou trazer aquilo que é para o mundo neste templo que nós somos nós. Por isso, nós precisamos purificar este templo e pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a sabedoria para que eu não fique limitado nas coisas deste mundo, mas que eu busque aquilo que é eterno, aquilo que vai me dar, de fato, a verdadeira felicidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, peçamos ao Senhor esta graça de vivermos a nossa vida voltado para Deus. Que o reino de Deus, esse reino que Jesus pregou, esse reino está dentro de nós. Os valores do reino de Deus estão dentro de nós e precisamos, com a sabedoria que Deus nos dá, fazer com que esses valores eles cresçam e deem os seus frutos. Isso é a santidade de vida. Esta sabedoria que vai fazer com que eu busque Deus e não desista, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tantas situações. A gente acorda, então hoje vai ser assim o meu dia, tal, e de repente tudo muda. Uma notícia desagradável, uma situação no trabalho, ou alguma coisa, teu carro deu problema, o filho ficou doente, e aí? A gente não está preparado para as surpresas. E como Deus faz surpresa na nossa vida, né, minha gente? Eu mesmo, olha, quando eu penso que a coisa está tudo bem, daqui a pouco tem a surpresa. Falei, epa, por quê? Porque Deus não quer que a gente fique na nossa zona de conforto. Ele nos desinstala para que eu possa saber em quem eu estou colocando a minha confiança. São Paulo já dizia isso. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Quem você está colocando a sua confiança? Diante do que você hoje vive, concretamente na sua vida. Então vamos pedir a sabedoria de Deus, para que não tenhamos medo de investir naquilo que é tão importante em nossa caminhada, que é chegar um dia no reino dos céus. E vamos pedir esta graça, nestes últimos momentos que estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, e pedir que o Espírito Santo de Deus, de tudo aquilo que você ouviu, fique com a essência. De tudo aquilo que você escutou. Eu lembro com a primeira vez que eu vim na Canção Nova, no Rincão, não tinha nem aquelas cadeiras, era bancos ainda, foi no ano de 2000, tinha aquelas arquibancadas. E eu vim, foi em maio do ano de 2000. E numa oração da manhã, a nossa cofundadora Luzia Santiago, ela dizia assim: Espírito Santo, não deixe esquecer aquilo que eu rezo. Eu nunca mais esqueci isso. Espírito Santo de Deus, não deixe eu esquecer aquilo que eu rezo. Espírito Santo de Deus, não deixe eu esquecer que eu preciso ser amigo da sabedoria, que eu preciso ser amigo de Deus, que essa sabedoria precisa estar ao meu lado, para me ajudar no meu discernimento, no meu trabalho, no meu relacionamento familiar, na minha escola, na minha faculdade, para que eu saiba dizer não ao pecado, para que eu possa buscar a santidade de vida. Espírito Santo de Deus, que eu não me esqueça de que eu sou filho do Pai das misericórdias. Vamos pedir esta graça e que o Senhor nos ajude a selar isso no nosso coração. Então coloque a mão sobre o seu coração, porque é neste coração que você vai saber alimentar esta sabedoria. E alimentando a sabedoria, é ela que vai ter força para indicar o caminho por onde devemos trilhar. Existem os dois caminhos. Aquilo que eu escolher é o que vai dar fruto na minha vida. Se eu escolher o caminho do mundo,
O mundo vai oferecer os seus frutos. Se eu escolher o caminho de Deus, é este caminho que vai florescer. Como dizia Santa Clara, devo florescer onde Deus me plantar. Por isso eu peço, Senhor, que eu esteja plantado na tua sabedoria. A sabedoria que vem de ti, não a sabedoria que vem do mundo, para que eu possa dar frutos e frutos que permaneçam. Bendito sois, Senhor. Louvado seja pela tua graça derramada em nossos corações esta manhã, para que o Senhor continue a derramando as suas graças e que eu possa reconhecer, Senhor, que eu não estou sozinho nesta luta, que não estou sozinho nessa empreitada, que o Senhor está comigo. Dá-me a tua sabedoria, Senhor, para orientar, fortalecer a minha fé, para que eu possa trilhar este caminho de santidade, custe o que custar. Santa Teresa dizia, na vida de oração, perseverar, custe o que custar. Dá-me essa graça, Senhor, dá-me essa sabedoria para que eu possa perseverar na tua caminhada, na minha caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.